meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Então, como eu fiz o vídeo dos jogos mais incríveis do PlayStation 1, né, eu não podia deixar de falar do nosso concorrente, que é o Nintendo 64. Que você deve lembrar que tem uns jogos que são bem fodas, né, e eles mudaram toda uma geração de forma épica. Ah, mas peraí, porque tem um negócio, você não pode ver esse vídeo sem me ajudar a dominar o mundo. É isso que a gente quer, né? Então não esquece de deixar o seu like ali embaixo, compartilhar com todos os seus amigos pra gente chegar em 500k esse ano. Esse é o objetivo, hein, gente? Você me ajuda aí, rapaz. Então vamos falar dos jogos mais incríveis do Nintendo 64, né? Porque esse rapazinho aqui tá esperando. Então vambora! Então, depois dessa introdução, se você não tem ideia do jogo que a gente vai falar, eu acho que você precisa rever aí alguns fios, né? Porque tá difícil. Porque quem não se lembra de GoldenEye 007 pra Nintendo 64? É assim que você joga GoldenEye. Pois é, mas por que esse jogo é tão incrível assim? É simplesmente porque ele foi o primeiro contato de muita gente com o universo dos FPS. Mas o impressionante é que eu não consigo achar ninguém que importe assim com a história linear do jogo, a campanha. Porque o esquema mesmo era aquele multiplayer de 4 telas pra você se matar com todos os seus amigos, você lembra? Vocês não devem saber, mas assim, eu odeio jogo de tiro, entendeu? Mas esse aí, por incrível que pareça, eu gostava bastante. E se você gosta do Overwatch hoje em dia, acha o máximo, assim, você tem que agradecer esse carinha aí, porque foi ele que começou tudo. E o jogo foi lançado pela Rare, a mesma daquele do Donkey Kong, lembra? Em 1997, 2 anos depois do filme, do GoldenEye. Pois é, agora as grandes revelações que você nem sabia que existiam. Então, você acredita que 8 dos 10 desenvolvedores nunca tinham trabalhado com nenhum jogo na vida? E sai um jogo bom desse, né? Eu acho que hoje em dia a gente tá precisando de um pessoal assim, sem experiência também, né? Contratar uns estagiários, porque tem muito jogo por aí que tá uma bosta. E outra coisa interessante é que a ideia do 007 não era ser lançado pro 64, entendeu? Era ser lançado pro Super Nintendo, um jogo de plataforma 2D. Mas ainda bem que os inexperientes foram lá e deram os pitaquinhos deles, né? Porque senão ia ficar uma merda. E daí eles resolveram fazer o jogo pro Ultra 64, que era o codinome do Nintendo 64 na época. Você lembra? Projeto Natal, tinha o Xbox, mesma coisa. Só que a ideia original do jogo era fazer tipo um Virtual Cop. Você já deve ter jogado isso bastante nos fliperamas da sua cidade aí, você lembra? Que era só um carinha com a mirinha, você não aparecia? E outra curiosidade é que os desenvolvedores pensaram num jeito novo de você recarregar a sua arma, só que não deu muito certo. Eles queriam que se você tirasse e colocasse o Rumble Pack do controle do Nintendo 64, recarregasse a arma. Você lembra o que era o Rumble Pack? Era aquele negócio que fazia o controle tremer, assim, o começo de tudo. Só que o pessoal da Nintendo não gostou muito da ideia, né, e fez eles desistirem disso. Mas claro, né, você fazer isso como condição pro jogo ia ficar o olho da cara. Porque o vilão do jogo não tinha que ser o GoldenEye, né, tinha que ser o Moneymaker. Gente, é claro que numa lista de Nintendo 64 a gente tem que colocar o Super Smash Bros. Porque esse jogo, a nostalgia puro, que saudade, né? Porque se eu for parar pra pensar, é uma ideia bem foda, né? Você colocar todos os personagens clássicos da Nintendo pra se matarem, seus amiguinhos. Mas olha só que coisa estranha. Inicialmente, o Super Smash Bros. Não ia ser com os personagens da Nintendo, e ele nem ia sair pro Nintendo 64. Que nem o 007 era pra ele ter saído pro Super Nintendo. Eu não acho que ia dar muito certo, né? Até porque o nome do jogo ia ser Dragon King, a Fighting Game. Nossa, que nome original. Ia chamar várias pessoas. Até porque eles não iam colocar nenhum personagem conhecido, entendeu? Iam ser só personagens originais pro jogo. Daí chegou o senhor Masahiro Sakurai e falou assim, ó, não tô achando não, hein? Eu acho que esse negócio vai ficar melhor com os nossos personagens. Ouve o que eu tô falando. Daí ele mostrou pro chefe dele, deu uma puxadinha de saco, né? E o projeto foi aprovado. Só que a Nintendo não acreditava muito no sucesso do jogo. Tanto é que eles nem liberaram muito, assim, a verba de marketing. Foi bem pobre. Mas ele só foi o 5º jogo mais vendido do 64, né? Eu acho que algum funcionário ganhou um aumento aí. E lembrando do jogo, que atire aqui a primeira pedra quem nunca pegou o Kirby, que era o personagem mais roubado desse jogo. Vou desviar aqui porque você deve ter pegado outro, né? Não sei. Vai que você não pegou. Aí eu vou tomar pedrada. Dava muita raiva quando alguém pegava, porque ele voava e ele sugava as pessoas. Assim, o que você precisa mais nesse jogo? E por acaso você sabia que o Bowser, o Mewtwo, o Meow e a Princesa Peach eram pra estar nesse jogo? Eles só não colocaram porque o cartucho, assim, não aguentou muito. E eles
estavam meio sem prazo pra mexer com isso. E outra coisa que foi tirada pela limitação do cartucho foi o final Smash. E só apareceu muito tempo depois pro Smash Bros de Wii. Então, o Final Smash é tipo um ataque especial supremo, assim, entendeu? E cada personagem tem um. E o pessoal sabe que eles desistiram de colocar porque dentro do cartucho do 64 tem um arquivo de áudio que eles não usaram no jogo do NES falando a fala dele do ataque especial. E outra coisa interessante é que eu não sei se você já jogou a versão japonesa, mas os sons dos ataques são socos de verdade. Só que na versão internacional eles mudaram isso, né? Porque eles querem uma coisa mais cartunzinha, mais fofinha pra chamar as crianças. Mas se eles quisessem chamar as crianças de verdade, né? Eles tinham colocado mais sangue, mais soco, porque criança gosta de pancadaria. Olha só, eu vou te falar que esse jogo me fez gastar horas naquelas lan house, ou sei lá, casas de videogame que você pagava por hora pra jogar, você lembra? Eu ia pra cidade da minha mãe, Bambuí, e ficava lá o dia inteiro jogando, ou até acabar o meu dinheiro, né, que era tipo 1 hora, então durava na verdade 1 hora. É claro que você já deve ter jogado Pokémon Stadium, e eu tenho certeza que esse jogo não ia fazer sucesso se ele fosse lançado hoje, porque hoje em dia as crianças querem umas coisas mais dinâmicas, assim, um negócio rápido pra ontem, mas Pokémon Stadium, meu amigo, é um negócio que requer estratégia, entendeu? Do grego, do francês, estratégia. Você lembra como é que funcionava? Olha só, você tinha 151 Pokémons pra você escolher. Daí você montava o seu time e lutava contra o CPU, né, o computador ou o videogame, ou você podia lutar contra os seus amigos. Era muito foda. Eu adorava esse jogo. E tinha uma coisa, se você tivesse o Pokémon Red, o Blue ou o Yellow, você podia pegar o Transfer Pack e transferir os seus Pokémons do Game Boy pro Nintendo 64 e lutar com eles. Isso sim, isso era foda. Esse era o sonho da minha vida, entendeu? Pegar o meu Game Boy e passar pro meu Nintendo 64. O foda é que eu não tinha nenhum dos dois, né? Então ficou um pouco difícil. Agora, pra variar, na versão japonesa, a gente tem um negócio bem estranho. Na versão japonesa, quando você seleciona a Nidoqueen, ela faz ali um apalpamento dos melõezinhos dela, entendeu? E por que o Japão faz isso, né? Na versão internacional, claro que isso foi mudado. E depois ficam pensando, ah, mas por que a população do Japão não cresce mais, só tem velhos? Porque só tem virgindade. E por incrível que pareça, esse Pokémon Stadium que você conhece não é o primeiro. O primeiro é uma versão que foi lançada só no Japão, só que ela é toda assim, meio beta, meio mal acabada, sabe? Por exemplo, nessa versão só tinham 42 Pokémons jogáveis. E a ideia é que ele fosse lançado pro 64 Disk Drive. Você sabe o que é essa parada aí? É como se fosse um Megazord que você coloca o seu Nintendo 64 em cima, ele lê um disco grandão assim, estranho. É isso, acho que ninguém chegou a ter isso. Ah, mas saudades Pokémon Stadium, um dia eu ainda vou comprar essa fita. Pode me cobrar que vai estar aqui no cenário. Gente, agora a gente vai falar do quase jogo mais fucking foda do 64. Eu sei que muita gente vai chiar, mas é um jogo que consegue ser divertido mesmo antes de você entrar no jogo. É claro que eu tô falando de Superman 64, que é um jogo ótimo. Calma, gente, calma. Eu tô falando do Mario 64. Assim, tem coisas na vida que todo mundo tem que concordar. E todo mundo tem que concordar que esse jogo é foda. Até porque ele foi o jogo mais vendido do 64, né? E quem não lembra de ficar horas na tela inicial do jogo tentando fazer o Mario ficar com a cara do Popeye puxando pra lá e pra cá, né? Mas pior que falar nisso agora tá me dando a vontade de jogar, sabe? Um sentimento, mas não tenho tempo. Então, esse foi o primeiro e quase único jogo de mundo aberto do Mario. Agora vem o Switch, né? Vai ter mais um. Ele foi lançado em 1996, junto com o Nintendo 64. E pra quem lembra de jogar isso na época, foi tipo um... pra todo mundo, né? Porque, tipo assim, Mario em 3D é a realização de um sonho. Eu não preciso de mais nada. Cancele meu jantar, eu não preciso disso. Mas não era só porque é em 3D, entendeu? O jogo era muito bom mesmo. Tinha um tanto de desafios, fases secretas, coisas pra você completar. Que beleza. Mario era bom demais. Só que eu tô com medo de citar Mario muitas vezes aqui e tomar um strike da Nintendo, né? Porque ela não é generosa nesse quesito. Agora, uma coisa que com certeza você não deve saber é que na ideia original do jogo, o Mario ia explorar aquele mundo todo montado num cavalo. E essa ideia até que durou muito durante o desenvolvimento do jogo, né? Só que depois eles acabaram tirando. Mas só que o Sr. Miyamoto ficou tão encasquetado com essa ideia que esse cavalinho apareceu no Zelda Ocarina of Time. Não sei se você lembra da Epona. E por acaso, se você sentiu falta do Luigi no jogo, os desenvolvedores também sentiram uma certa falta. Porque originalmente a ideia do jogo é que você pudesse jogar com 2 players, com a tela dividida. Ia ter o Mario e o Luigi. Mas só que testando eles acharam que o jogo ficou um pouquinho difícil demais, né? E acabaram limando essa ideia. E outra curiosidade é que nas primeiras versões do jogo, você ia passar de fase só depois que você pulasse naquele mastro com a bandeira, você lembra? Só que eles tiraram isso porque eles falaram que isso ia fazer o cara querer terminar a fase rápido, e não era a proposta do jogo, a proposta era explorar tudo. E você pode não acreditar,
falar, mas a ideia do Mario 3D nasceu no Super Nintendo. Só que não lançaram pro Super Nintendo só pelo motivo de não ter muitos botões no controle, aí ia ficar meio difícil controlar um Mario no mundo 3D. E essa curiosidade é pros xiitas da Nintendo, onde está o seu Deus agora, depois que eu vou te falar. Por acaso você sabia que o Mario 64 foi desenvolvido utilizando um controle da Sega? Ficou triste, né? Eu sabia que você ia ficar meio chateado. É porque o jogo começou a ser desenvolvido 2 anos antes do console ser lançado. Então, como não tinha console e não tinha controle ainda definido, né? O que eles falaram? Ah, vamos modificar um controle da Sega aqui, né? Então, e vamos usar, porque ele tem analógico, vai servir, vai ser muito melhor. Deve que o Sonic deve estar lá, né? Morrendo de rir no túmulo, porque quanto tempo não sai um jogo bom do Sonic, né, gente? Ele não pode falar nada. Agora sim, o jogo mais pica das galáxias do 64. O jogo que teve a maior pontuação do Metacritic na história do universo, com 99 em 100. Pesando 66 quilos de pura crocância, The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Então, podem existir algumas pessoas que não gostam desse jogo. E essas pessoas foram as que nunca jogaram. Porque, tipo assim, ele é o jogo perfeito, ele tem de tudo. Ele tem gráficos, ele tem uma história boa, ele tem jogabilidade, ele tem uma espada super foda. Tudo que tem uma espada maneira tem que dar certo, né? E eu ainda vou fazer um vídeo com a história toda do Zelda, né? Mas esse jogo, a história é a seguinte. Conta a vez em que o Link teve que livrar o mundo das garras do Ganondorf. Que é aquele vilão narigudo assim, é ele mesmo. Porque ele tá querendo se apossar do Triforce, que vai dar um poder fudido pra qualquer um que botar as garrinhas nele. Seja pro bem ou pro mal. Triforce não tá nem aí, ele não tem preconceitos. E, gente, esse jogo é muito foda. Um dos diferenciais principais, por exemplo, são as músicas, você lembra? Inclusive, diz que as vendas de Ocarina dispararam depois do lançamento do jogo. Muita gente nem sabia o que era uma Ocarina. Ocarina é aquele trem que dá no dente, né? Que a gente tem que pagar um absurdo pra arrumar. Fora também ser um jogo de aventura e RPG com mundo aberto, né? Tipo assim, você não tinha visto muito isso até então. Agora, uma coisa que você não deve saber é que o Ocarina of Time foi inspirado em um estilo de filme japonês que se chama Shambara. Então, basicamente, eles são filmes com lutas com espadas. E o pessoal do desenvolvimento achou legal colocar isso como um dos objetivos do jogo, dessas lutas. E outra curiosidade é que o Ocarina of Time quase foi em primeira pessoa. Você consegue imaginar isso acontecendo? Eles queriam que o Link não aparecesse na tela até que ele entrasse em combate. Mas só que eles não aguentaram, né? Porque o Link não aparecer na tela, é um personagem tão legal, verdinho, chapéuzinho, não tem jeito. Daí mais um argumento pra eles criarem a mecânica do Z-Target, né? Porque aí ajudou bastante na jogatina de vocês todos, de mim e de todo o universo que adora esse jogo. Ah, 64, como você teve jogos bons, né? E caros, que eu não... Era difícil comprar nessa época. E, gente, antes que vocês esqueçam, ó, olha só, camisa do Nerd Show. Look, Joy, soy tu papá. Agora só tem poucas. Se você não comprou ainda a sua camisa, entra aqui no card em cima que tá aparecendo e compra. Garante a sua, porque eu não garanto até semana que vem. Depois eu vou ter que fazer outro pedido, vai demorar, tá bom? Então entra lá e me ajuda. Ó, e não esquecem, Nerd Show é toda terça-feira às 9h30 da manhã. Inscreve no canal e clica no sininho que você recebe as notificações. Inclusive, não esquece, ó, esse sábado vai ter Nerd Show, vai ter episódio especial. Então, 9h30 da manhã no sábado, tá lá, beleza? Mas enquanto você espera o sábado, por que você não vê esse vídeo aqui de AAA, né? Era aqui? E clica aqui pra se inscrever no canal, não esquece. Bom, eu vou ficando por aqui, mas na terça-feira que vem eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!